Moura, boa noite. Thales, boa noite. Alex. Boa Continuando, noite. então, a nossa prosa, a nossa conversa, o nosso diálogo sobre a nossa formação inicial e permanente, nesse tema que nós dedicamos nesses dias, que estamos aqui na Casa de Formação Colina, discutindo a filosofia pelo viés da cultura, não é? Pelo viés propriamente da vida religiosa e repondo os paradigmas, né? Cosmocêntrico, teocêntrico e antropocêntrico, historiocêntrico e biocêntrico. Foi as pilastras que nós armamos. E no encontro passado nós discutimos, então, essa problemática levantada pelos gregos, né, propriamente dita, que é a questão do ser, da ontologia, do saber, da episteme, portanto, da epistemologia, não é? E depois a questão do valor, da axiologia e do fim da teleologia. Não foi isso? E aí nós armamos, em certo sentido, todo um esquema para nós discutirmos e ler nessa ótica, garantindo três coisas fundamentais. A questão do método, a questão do paradigma filosófico e também teológico, claro, e depois, ao final, nós perguntando sobre o condutor do processo histórico e também pedagógico. Na nossa fala de hoje, ou no nosso bate-papo aqui, que eu vou ser agora apenas só o mediador da nossa conversa, faço aqui um pequeno aquecimento, né? E depois todos nós entramos, então, na roda de conversa. Que, por sinal, acho que vocês estão afinados também aí, não é? E é um prazer sempre. Tá? Então, eu proporia para nós continuar nossa prosa conversando sobre um ponto fundamental que nós levantamos hoje na segunda rodada da nossa conversa hoje aqui. Né? Hoje nós conversamos propriamente dito sobre os desafios, né? Hoje, no mundo contemporâneo da vida religiosa, né? E até nós perguntamos com muita dureza se haverá lugar, espaço para a vida religiosa no século XXI, não foi isso? Se a vida religiosa tem alguma missão no século XXI. E nós chegamos à radicalidade dessa pergunta. Então, eu proporia aqui o seguinte, que nós pudéssemos discutir, talvez hoje, a formação, a educação, do ponto de vista da inserção. Foi um ponto que nós também discutimos aqui na nossa fala, né? Aonde se localiza, aonde se encontra a vida religiosa hoje, né? E onde se encontra que, evidentemente, nós estamos discutindo o lugar social. Acho que vocês três tiveram muita propriedade, eu diria assim, muita sabedoria, para logo identificar o que estava sendo perguntado. E aí nós fizemos aquele debate longo, né? Sobre a perspectiva rural e a perspectiva urbana. E aí nós também fizemos uma conversa sobre também a nossa linguagem. Era linguagem mais voltada para o fenômeno urbano, ou ainda nós estamos na perspectiva, por exemplo, rural, sem fazer aqui dicotomias, né? Evidentemente. E aí nós vimos que isso continua sendo um desafio grande para todos nós, né? Então, eu proporia o seguinte, pensando que a inserção é onde a gente está. É o ponto de vista aqui sociopolítico cultural. Porque a fé, propriamente dita, ela brota do lugar social e do lugar teológico. Então, a inserção é o quê? É o caminho, vamos chamar assim, mais seguro para, como é que a gente podia chamar assim, para se tomar, propriamente dito, ou se tornar mais próximo, né, daqueles ou daquelas que Jesus mesmo, não é? Como é que a gente poderia se dizer? Se aproxima com os quais ele mesmo vai se identificar. Né? Até nós falamos hoje que ser discípulo quem são os nossos destinatários. Né? Para quem nós dirigimos, vamos chamar assim, a nossa missão. E foi o debate duro que nós fizemos sobre a questão da enculturação. Bom, desse ponto de vista, ao meu ver, a inserção nos meios populares pertence, sim,
até nós olhamos que no esquema que nós fizemos, ela pertence a, como é que diz? Ela pretende ser um jeito radical de seguir Jesus Cristo, não foi isso? Quer dizer, mas seguir Jesus Cristo de que maneira? Comunitariamente, como uma via pedagógica que facilita, não é? E que exige estar na proximidade e na aproximação dos empobrecidos e das empobrecidas. Aí nós perguntamos se o lugar que nós estamos é de fato essa vizinhança, não é? Então eu diria, colegas, que a inserção, para além do espaço geográfico, né, é um dinamismo que nos chama, na verdade, e também que nos impulsiona a estar geográfica e também culturalmente, né, espiritualmente, eu diria assim, próximos daqueles que estão longe. Né? E aqui, esse sentido de estar longe aqui significa morando e vivendo e trabalhando, né, e celebrando com eles as lutas e também as vitórias, né? E principalmente, como é que diz, bebendo do seu cotidiano. E evidentemente aqui nós estamos falando de quem? Daqueles que realmente são, como é que diz assim, os restos, ou seja, aqueles que realmente o mercado, a loja do capital realmente excluiu, que não tem mais vez e nem chance. Então, é desse sujeito que nós estamos falando, ou seja, das vítimas do sistema. Quer dizer, assumindo, quer dizer, progressivamente o quê? O seu jeito de viver e também de aprender de suas lutas, né, por uma vida digna. Isso não pode ser, quer dizer, encarado, né, como uma ideologia pastoral. Não. Aí, se for por aí, nós estamos já equivocados, né? Equivocados, meu Deus. Quer dizer, mas tem que ser, além disso, tem que ser um jeito, uma maneira de encarar como boa nova, como o evangelho de Jesus Cristo, né? E também como testemunho, e um testemunho apostólico entre aqueles e aquelas que estão longe. E aí que nós colocamos, então, essa perspectiva da experiência fundante, o que me levou a fazer essa adesão a esse jeito de vida, e também o para que nós vamos gastar a nossa vida, que nós chamamos de missão apostólica. E aí nós caímos naquele triângulo, né? Como é que nós enfrentamos, então, hoje, esse mundo de muitas mudanças, né? Mudança de épocas, nesse tempo de sinais e sinais dos tempos. O que a gente faz com isso? Essa foi a questão. Bom, e aí, então, nesse sentido, a inserção, ela é consequência o quê? Positiva dessa opção. E aí nós constatamos que nos diálogos, também nos envolvimentos, né, com as lutas, evidentemente lutas alternativas, né, não é elogio propriamente a pobreza, né, mas a luta pela causa que leva ao empobrecimento, ou seja, nós temos que ser aqueles que vão fazer assim uma espécie da teologia, eu diria assim, que leva em conta o grito, os anseios dos desvalidos dessa terra. E, ao mesmo tempo, nós somos aqui aqueles que vamos refletir sobre a fé, que é a reflexão teológica, do lugar social onde nós estamos, e também do lugar cultural onde nós estamos, ou onde nós refazemos nosso pensar, perguntando, sim, sobre o sentido da nossa missão apostólica. Eu acho que nisso aqui nós estamos, assim, quer dizer, pondo para valer as duas conferências, Medellín e Puebla. E, evidentemente, quando nós falamos de missão, nós estamos aqui sendo contemporâneo, então, da documento de Aparecida de 2007, que restaura, melhor, ou resgata de novo esse aspecto missionário da igreja. Porque falar que a vida religiosa é missionária, nós chegamos à conclusão que é uma redundância. Ou a vida religiosa é essencialmente missionária, ou ela não é vida religiosa. Não é isso? Ou ela é testemunho, ou ela é profética, ou ela perde todo o seu sentido histórico de ser o que ela é. Bom, então a consequência positiva disso, nós vimos que é o contato direto vamos chamar assim, com esses que são marginalizados, né? Que nós chamamos aqueles que estão longe, né?
tanto sociologicamente como teologicamente, que é assumir as suas causas, que é o incremento, né? Ou seja, que vamos assim fazendo a incrementação com que eles mesmos tornem sujeitos para reivindicar os seus direitos. E nós deparamos hoje com um tempo onde se percebe claramente uma política neoliberal que achata direitos conquistados e validados e garantidos. E aí também nós podemos dizer o seguinte, que por outro lado, né, constata a falta de uma teologia da inserção. Esse é o desafio que eu acho que fica para todos nós. Como justificativa da nossa opção, propriamente dita, não é isso? De irmos morar nos bairros, no meu caso aqui de vocês, aqui de Goiânia, né? Nos meios populares. Em nome de quem vamos habitar nos bairros? A nossa missa de missionários da Sagrada Família é suficiente para fazer frente aos inúmeros conflitos que surgem nos bairros onde nós estamos inseridos? E ainda, se percebe uma certa confusão em relação à nossa identidade de religioso e de pastoralista. Há uma confusão aí. Quer dizer, as duas coisas são compatíveis, mas nós temos que ter muita clareza entre fazer pastoral como missionário da Sagrada Família e como fazer pastoral como qualquer liberado, como qualquer gente.